Excelente tarde, noite, início de noite para mim e para você que está chegando aqui agora. Venho fazendo algumas lives, estou sempre trazendo como o tema principal inteligência espiritual, inteligência emocional, para termos inteligência relacional, vivermos melhor conosco, com os nossos, com a nossa família, nosso ambiente de trabalho e os ambientes nos quais estamos inseridos. E muitas pessoas já me perguntaram: Ana Cláudia, você é coach, eu não entendo porque você fala tanto de Deus nas suas lives. E aí eu vou lhe explicar porque eu dou tanta ênfase à inteligência espiritual. Eu acredito em todas as inteligências. Eu acredito que para vivermos na vida precisamos de muitas coisas. Mas eu aprendi que a inteligência espiritual é essencial para que tenhamos uma vida, nesta vida, excelente e ainda tenhamos acesso à continuação dessa vida. Para muitas pessoas, essa vida ela está limitada a esse momento do aqui e do agora. Para alguns anos, talvez 80, 70 anos, que é o que a OMS prevê de longevidade. Só um minuto, minha gente. Longevidade para as pessoas brasileiras, né? Se você tem um bom cuidado com a sua saúde mental, com a sua saúde física, com a sua saúde espiritual, a Bíblia fala que você pode chegar até os 120 anos de idade. E a minha bisavó, ela chegou até os 102 anos de idade. Ela foi operada na época dela de catarata aos 90 anos de idade. Ela já não enxergava mais nada. E aos 90 anos de idade, ela voltou a enxergar o suficiente para ler os títulos do jornal. E ela adorava isso. Então, assim, ela ganhou aí mais 12 anos enxergando e ela teve uma vida bem longa, e com qualidade até o final. Ela andava, falava, só realmente no último ano onde ela teve mais debilidades físicas. Mas fora isso, ela foi uma das pessoas que eu admiro muito de ter uma velhice saudável. Então, nós temos uma cultura aqui no Brasil de pensarmos apenas a curto prazo. Nós temos uma educação focada em satisfazer as nossas necessidades do aqui e do agora, e muitas vezes em não avaliar se essa necessidade é de fato uma necessidade e qual vai ser a recompensa disso a longo prazo. Muitas vezes não avaliamos as nossas decisões, quais serão as repercussões dela daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 30 anos. E essa nossa falta de ter uma perspectiva a longo prazo faz com que, na nossa cultura, nós estejamos produzindo basicamente as coisas que estão ao nosso redor descartáveis. Então, até na época da minha mãe, os eletrodomésticos, eles duravam um casamento, eles duravam 30, 40 anos. O fogão, eu lembro o fogão da minha mãe que ela trocou faz pouco tempo, muito pouco tempo. Minha mãe montou uma cozinha, na época, essas cozinhas montadas, pré-moldadas, kitchen, era a mais cara de todas. Ela montou a cozinha com essa e colocou o fogão que ela tinha trazido do casamento dela da Paraíba lá. E esse fogão durou, eu acho que até uns 3 anos atrás. Mas não se fazem mais eletrodomésticos dessa forma. Fazem eletrodomésticos que eles estão se acabando cada vez mais rápido, porque eles estão promovendo o que vai se acabar para você comprar um novo. E assim, isso está impregnado em toda a cultura. É uma cultura de facilidade.
para todos nós, e nós alimentamos isso. É agradável nessa vida corrida, no século XX, onde cada vez nós estamos assumindo mais tarefas, mais responsabilidades. É agradável de nós termos facilidades dentro da nossa casa. Afinal de contas, a mulher do século XX, ela é mãe, é esposa, é dona de casa, ela trabalha fora, ou seja, ela é profissional, ela tem uma vida lá fora, ela tem um conjunto de responsabilidades para equilibrar e viver, e é para ela cômodo e é até necessário cada vez mais usar das facilidades. Então, por que não cozinhar toda a comida no final de semana, congelar e ir descongelando ao longo da semana e ter a facilidade de esquentar o almoço ou o jantar no micro-ondas, onde vai gastar de alguns minutos para fazer aquilo. Na época da minha avó, ela iria, se o fogão a lenha já tivesse a lenha acesa, ela iria abanar um pouco, botar mais brasa para o fogo ficar mais alto e esquentar nas panelas a comida e servir. Mas hoje a gente vai, arruma tudo no nosso prato, arruma do marido, arruma dos filhos, bota no micro-ondas, 1 minuto tá lá. Né? Queremos nos divertir. Antigamente, me lembro, meu pai sertanejo, morava em Patos, a família pagou para ele vir estudar aqui em Recife e ele se deslumbrou, porque em Recife tinha cinema, em Patos não tinha cinema. Então, muitas e muitas vezes ele acabava os estudos mais cedo para poder ir ao cinema. E ele ia várias vezes durante a semana ao cinema, porque aquilo era uma diversão do outro mundo, mas ele tinha que se deslocar até o cinema, assistir aquele filme. Hoje nós queremos assistir um filme na sala de casa, na própria televisão. Os canais comuns oferecem alguns filmes, mas nós já temos acesso à Netflix, que tem 1 milhão de filmes, de seriado e entretenimento, e vem mais várias outras provedoras, como a Amazon e várias outras, que estão promovendo aí toda a diversão dentro de casa, a cultura do instantâneo, a cultura do o que eu quero, eu consigo rápido, e a cultura que vai cada vez mais promovendo que eu não pense a longo prazo se isso que eu estou fazendo, se essas escolhas, elas são boas para mim hoje, mas elas continuam sendo boas com o efeito daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. E aí, por não ter essa visão de longo prazo, muitas vezes eu também não dou importância ao que vai acontecer comigo quando os meus dias nessa terra se acabarem. Eu não paro nem para pensar. Eu faço o que a maioria de todas as pessoas faz quando não quer pensar em algo que é realmente importante. Quando chegar esse momento, eu decido. Quando isso realmente acontecer, eu decido o que é que eu vou fazer da minha vida. E aí vem a grande pergunta, e você sabe como vai ser esse momento, você sabe como isso tudo vai acontecer, mas a gente procrastina e coloca para essa decisão que é importante para depois. Eu lembro quantos anos da minha vida eu coloquei essa decisão para depois. Eu dizia, depois eu decido, depois eu decido, depois eu decido. E ainda tem algumas disseminações de paradigmas que fortalecem isso, porque no meu conceito anterior existia um lugar, quando você morria, entre o momento que você morria e o que ia ser feito de você, existia um lugar chamado purgatório. Naquela época eu acreditava que existia purgatório. Então eu acreditava que eu ainda ia ter um tempo, como se fosse entre essa vida e a próxima vida, onde eu poderia tomar a decisão. E vários conceitos dessa forma vão fortalecendo para que nós possamos seguir a nossa vida no engano. E foi só quando eu resolvi por mim mesma começar a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, me informar a respeito de todas as coisas, que eu comecei a confrontar todos aqueles ensinamentos que eu tinha ouvido ao longo dos anos das pessoas que tinham me dado e que eu simplesmente tinha recebido, tinha armazenado dentro de mim e pautava a minha vida naquilo.
foi quando eu comecei a ler as Escrituras e verificar com meus próprios olhos e com o meu próprio entendimento que nem tudo que eu tinha recebido, que eu tinha engolido como verdades, como os conceitos eram reais e eram verdadeiros. E aí eu fui ficando, cada vez que eu encontrava uma coisa que era totalmente diferente do que eu tinha aprendido na minha infância, na tradição da minha religião, eu ficava indignada e mais vontade ainda eu tinha de ler as Escrituras. Então foi assim que eu fui me apaixonando cada vez mais por Cristo, pelo que ele falava, pela verdade que ele falava. Eu comecei a ver que as Escrituras, elas não omitem nada. Quando ela vai lhe chamar de inteligente, ela diz porque está lhe chamando de inteligente, mas também quando ela vai classificar algum comportamento seu, alguma atitude seu como uma atitude tola, ela diz que você está tendo uma atitude tola. Então está tudo muito claro, tudo muito escrito, pessoas importantes, de renome na Bíblia que são faladas e recontadas, e Deus não esconde às vezes onde essas pessoas cometeram erros, cometeram transgressões. Então assim, Moisés, ele é um homem que aonde, desde a época que ele existiu até hoje, a história de vida dele é contada e recontada. Ele foi um visionário, ele foi um homem cheio de fé, mas ele foi também um homem comum, como eu e você, que cometeu erros. E os erros que ele cometeu estão todos escritos. Não tem paninho quente na Bíblia, não. Está escrito em detalhes os erros e está escrito as consequências que esses erros que ele cometeu trouxe para a vida dele e para a vida das pessoas que estavam ao redor dele. Então, todas as vezes que eu faço uma escolha excelente, eu vou ter uma recompensa por causa dessa escolha excelente. E as pessoas que estão ao meu redor também. Mas todas as vezes que eu faço uma escolha que não é excelente ou uma escolha que seja ruim, eu também vou ter uma recompensa, ainda que seja uma recompensa negativa. E as pessoas que estão ao meu redor, elas também são atingidas por isso. Então eu preciso entender que todas as minhas decisões, todos os meus atos, eles geram uma herança. E essa herança pode ser uma recompensa positiva ou uma recompensa negativa. E aí onde eu preciso estar conscientemente, dia a dia, prestando atenção nas minhas escolhas, porque cada uma delas vai interferir na minha vida. E foi por isso, então, que quando eu cheguei a toda essa conclusão, quanto mais eu lia, mais a conclusão eu chegava era que eu era insuficiente para fazer escolhas. Por mais que eu estudasse, por mais que eu olhasse para frente, por mais que eu tentasse medir daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu ainda continuava me sentindo que muitas vezes eu não ia ter condição de fazer a melhor escolha. Então, um dos grandes motivos onde eu falo em todas as lives da inteligência espiritual é porque eu acredito sim na força humana, eu acredito nos dons e talentos do homem, da mulher. Quando eu falo homem, eu estou falando a humanidade, homem e mulher. Eu acredito que nós temos posições a galgar, a conquistar. Mas eu acredito que tudo isso tem um teto, tem um limite. E eu aprendi que quando eu uno a minha inteligência espiritual ao meu teto e o meu limite, se o meu teto era aqui, e eu passo a usar de inteligência espiritual, essa inteligência espiritual faz com que o meu teto cresça infinitamente. Porque eu não tenho condição de avaliar o que é que eu ainda estou fazendo de errado por causa dos meus conceitos do passado, ou dos conceitos que eu herdei da minha avó, da minha tia, dos meus pais, dos meus irmãos. Muitas vezes eu não tenho essa condição, apesar que está tudo gravado no meu subconsciente. Mas muitas vezes eu, Ana Cláudia, não tenho condição de fazer essa avaliação. Mas Deus tem. Porque Deus, ele estava lá antes de todos esses que eu falei. Ele estava lá antes dos meus tataravós, ele estava antes, que eu nem sei quais são os nomes dos meus antepassados, dos meus tataravós. Então, conceitos, histórias, escolhas que eles fizeram, que está ainda interferindo na minha linha descendente, Deus tem condição de saber exatamente o que é e de, se ele quiser, nem precisa me dizer o que é, mas pode me guiar
a uma solução, me guiar a ultrapassar esses conceitos que estavam me limitando. E na hora que Deus faz isso, que me guia a ultrapassar algo que estava me limitando, automaticamente, Ele também está interferindo na minha geração, nos meus filhos, netos, bisnetos. Então, como eu vou fazer uma vida sozinha? Como eu vou escolher viver apenas no teto se eu posso ter uma ajuda e posso subir muito além e ter uma vida extraordinária, infinitamente melhor, porque eu estou sendo cuidada da parte que está para trás e ainda por cima Ele está vendo tudo aquilo que vai acontecer para frente. Então, mesmo eu fazendo as melhores escolhas hoje, eu sempre coloco diante de Deus essas escolhas, porque com Deus elas são multiplicadas e elas vão transbordar. E ainda que eu faça escolhas ruins, eu também coloco diante de Deus, porque Ele é o único que pode, apesar das minhas escolhas ruins, apesar dos meus erros, Ele vai estar comigo. Muitas pessoas só querem estar com a gente quando a gente está acertando, quando a gente está fazendo tudo beleza, quando nós estamos sendo uma pessoa exponencial. As pessoas adoram estar junto de pessoas que estão sendo exponencial. Mas e na hora que você erra? E na hora que você está na lama? E na hora que você não sabe o que fazer? Como proceder? Como sair dessa situação? Nós temos a quem recorrer, nós temos aquela pessoa que vai estar com a gente para o que der e vier. Eu aprendi uma coisa. Pai, mãe, irmão, marido pode ficar contra mim, mas pense em alguém que nunca ficou contra mim. Foi Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele vai me consolar, vai me aquietar as emoções, porque quando você erra feio, as suas emoções elas ficam descontroladas. Ele vai me consolar, aquietar minhas emoções, vai me fortalecer e quando eu estiver apta, Ele vai começar a me ensinar como foi que eu fui parar naquela furada, como foi que eu errei feio. E vai ser generoso a ponto de fazer de tudo aquilo que parecia ser o fim da picada, cooperar para o meu bem. Então, assim, eu aprendi que a inteligência espiritual, ela não é importante, não. Ela é imprescindível para a vida de uma pessoa. E que as pessoas, elas estão passando necessidade, estão muitas vezes passando fome, fome de amor, fome de aceitação, fome de se encontrar, fome de saber quem são, fome de entender suas próprias vidas, fome de entender o que está acontecendo ao seu redor. Tudo isso por uma desnutrição espiritual. As pessoas hoje, elas estão entrando em rivalidades relacionais, rivalidades com elas próprias, uma compulsão por um perfeccionismo que não acaba nunca. Se o nariz não tiver de um jeito, se o queixo não for não sei como, se a maquiagem não for não sei como, se o brinco não for não sei como, você não se sente uma pessoa valiosa. Isso, eu já senti muito esse sentimento. Eu sei que isso não era o plano perfeito da parte de Deus. Isso foi consequência de eu não ter inteligência espiritual, de eu não saber quem Deus era e de eu não saber o que Deus dizia ao meu respeito. Hoje, eu sou a mesma pessoa com anéis no dedo, sem anéis no dedo, de colar ou sem colar. Então, assim, para falar a verdade, no meu dia a dia, dentro de casa, eu não uso absolutamente nada. O meu valor não está na roupa que eu boto, se ela tem uma grife ou se ela não tem. Eu tenho roupas de grife, eu tenho roupas sem grife. Eu já passei por um momento da minha vida onde eu tinha dinheiro, outro momento onde eu tinha nenhum dinheiro e um momento onde eu estou equilibrada. E eu posso fazer várias coisas, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que, para me sentir importante, eu tenho que ter um nome aqui, porque esse nome eleva a pessoa que eu sou. O nome que eu tenho que ter aqui, eu já tenho. Esse nome está escrito na minha testa, no meu nariz, aonde eu vou, eu falo dele. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nome que me elevou a uma condição superior, infinita.
E enquanto eu estiver viva, eu vou continuar falando desse nome, falando para as pessoas, porque todo um vazio que existe dentro das pessoas, toda uma necessidade de preencher, seja com marcas, seja com carro, seja com status, seja com o que for, esse vazio, só quem vai preencher é Jesus. Tem gente que vai passar uma vida inteira tentando preencher esse vazio com o que seja e não vai conseguir preencher. E essa pessoa chega num ponto que ela se cansa. E isso é notório. A cada dia mais pessoas estão se cansando porque elas não conseguiram preencher os seus vazios. E antes eram só os adultos, agora são os adolescentes que eles estão se cansando. E eles acham que cometer o suicídio, ou seja, acabar com essa vida aqui, vai acabar essa agonia interna que eles sentem. E não vai. Infelizmente, a notícia é que não vai, a agonia vai aumentar. Porque quando nós saímos dessa vida sem estar tudo resolvido aqui, sem entendermos quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é e quem nós somos, enquanto não entendermos isso, enquanto não somos acolhidas na família dele, isso se faz quando nós pedimos para ser. Enquanto de verdade não reconhecemos que ele é o nosso pai, que ele é o nosso mestre, o nosso advogado, que ele é o nosso tutor, que ele é a pessoa que pode estar conosco em todos os tempos, que ele é a pessoa que pode nos levar aos altos que nós tanto desejamos e ansiamos, e que ele anseia que a gente chegue lá com ele. Enquanto não entendermos isso, vamos ficar ou nessa vida ou na próxima vagando e sofrendo. O sofrimento humano hoje simplesmente vem da pessoa não saber por que ela existe, para que ela foi feita, qual é o propósito dela. E aí ela sai tentando preencher com 1 milhão de propósitos, que no fim de muitas e muitas andadas é como se ela estivesse arrodeando montanhas. É como se ela estivesse andando e não sai do canto. Então isso pode ser na área relacional, você só tá trocando de parceiro. Isso pode ser na profissão, trocando de profissão. Isso pode ser roupa, você não se cansa de querer roupa nova, porque você acha que se você botar uma roupa nova, você vai se sentir melhor. Mas essa roupa só é nova quando ela tá na loja, quando chega na sua casa ela já não é mais nova. Depois que você usou a primeira vez, todo mundo já viu, aí é que não é mais nova mesmo. E aí a sensação que você tanto tentou saciar e preencher, porque comprar roupa é simplesmente tentar preencher uma sensação emocional, ela vai estar lá de novo. Se não é comprar roupa, se é comer, se não é comer, é fumar, se não é comer, não é fumar, é beber. Se não é isso, é falar da vida dos outros, porque talvez você botando outras pessoas para baixo, você tá se botando para cima, é como se para você ser melhor, todo mundo precisa não prestar. Então, assim, todas essas compulsões advêm de não entendermos quem nós somos e não entendermos qual é o papel da inteligência espiritual na nossa vida. Então, por que eu falo tanto de inteligência espiritual? Porque simplesmente, como eu falei aqui um pouco antes, eu acredito na força do homem, mas eu sei que tem momentos que a força do homem, o homem, a mulher, a humanidade, acaba. Né? Eu acredito na fé, mas eu sei que tem momentos que a fé acaba. Eu acredito na esperança, mas tem momentos que a dor e a angústia é tão grande que a esperança, ela parece que se desvanece. Né? Eu acredito na força do dinheiro, mas eu sei que para muitas coisas o dinheiro não vai resolver e não vai comprar. E também, como tudo que é limitado, o dinheiro também se acaba. Inúmeras pessoas já tiveram uma montanha de dinheiro e do dia para a noite elas ficaram sem montanha de dinheiro. Ou inúmeras pessoas tiveram montanha de dinheiro e tiveram problemas de saúde ou de alguma coisa na família e o dinheiro delas não resolveu, né? Eu acredito que na hora da calamidade, que na hora que você tá ali, você precisa de ter uma força além da sua. E essa força além da sua eu encontro na inteligência espiritual. É essa força que dá o equilíbrio, é essa força que dá o parâmetro. Todas as pessoas hoje estão falando que você precisa saber quem você é. Mas e se os conceitos que você tem ao seu respeito, que você já até delimitou, são conceitos que lá na frente, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, vão te fazer entrar pela ruína? Se esses conceitos eles não têm um lastro, você está se baseando em quê para estabelecer esses conceitos? De quem você é, de como a sua vida vai rumar?
Todos os coaches, eles trabalham em cima de traçar um planejamento aonde você quer chegar. Mas e se esse aonde você quer chegar vai ser a tua ruína? Se você não tem um lastro espiritual, se você não tem uma bússola, se você não tem um guia, se você simplesmente não tem noção do que é certo e o errado, e o certo e o errado é aquilo que você acredita que é aquilo que está dentro de você, mas nada concreto que você pode pegar. Simplesmente o que é certo hoje, no seu conceito, amanhã pode estar errado. Alguns anos atrás, beber café era totalmente condenado. Hoje é muito estimulado. Eu lembro meu marido, eu lembro disso muito forte, porque meu marido sempre gostou muito de ovo. E ele sempre comia 1, 2 ovos por dia. E eu cresci numa casa que dizia que ovo aumentava o colesterol. Aí eu ficava, meu Deus, o colesterol de Emerson vai estourar em algum momento. O colesterol de Emerson vai estourar em algum momento. Só que os estudos vieram e foram, e hoje você vai para um nutricionista ou você vai para um nutrólogo, e dependendo do que você está querendo trabalhar no seu corpo, ele vai passar para você comer 5, 10, 15 ovos num dia. Isso era inconcebível com aquele conceito que eu tinha lá atrás. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Porque muitos dos nossos conceitos, eles são muito volúveis. Eles estão firmados na ciência, eles estão firmados em estudos humanos, mas inteligência espiritual não é volúvel. Quando você tem inteligência espiritual, você tem um lastro, você tem um fundamento sólido. A palavra de Deus fala que Jesus, ele tem, que Jesus é a própria palavra. Então, se Jesus, ele é a própria palavra, essa palavra você pode confiar nela, você pode viver por ela, você pode se alimentar dela, e você pode andar sobre ela. Porque muitas vezes nós estamos afundando nos nossos pensamentos, no nosso conceito, nas nossas emoções. Porque nós estamos andando nos nossos conceitos. Quando nós aprendermos a andar nos conceitos dele, nós vamos começar a andar realmente e a flutuar. Porque Jesus, ele andou sobre as águas? Porque ele estava andando sobre algo que ele construiu, que foi a própria palavra. Todo o universo foi construído através do poder da palavra. Então, através do poder da palavra, ele traz, ele leva, ele faz, ele vem e ele vai. Tem uma palavra dele que diz que não só de pão viverá o homem. Ou seja, nós somos, a nossa parte física precisa de alimento, precisa se alimentar de manhã, de tarde e de noite. Minha gente, me dê só um minuto, por favor. Tu já sabe? É porque, eu vou explicar para vocês, é que 1 minuto antes de começar aqui eu quebrei um copo de vidro, eu não queria atrasar, eu comecei e não apanhei o vidro. Aí ele estava entrando, eu não queria que ele cortasse os pés. Enfim. A própria palavra de Deus é o próprio Cristo. Então, ele fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Isso é mais do que eu e você consegue compreender, porque nós estamos tão acostumados com o natural, que nós precisamos nos alimentar de manhã, de tarde e de noite para viver, que a gente não consegue entender a profundidade dessa palavra até o dia que eu e você precisar dela de verdade. Então, tem algumas partes da palavra de Deus que nós não vamos entender até o dia que nós precisarmos dela de verdade. Nesse dia que nós precisarmos dela de verdade, o Espírito Santo de Deus vai nos lembrar. Então, para ele nos lembrar, eu preciso ter lido, eu preciso saber, eu preciso ter o conhecimento. Ele vai nos lembrar e vai ser essa lembrança que vai nos sustentar. Então, para muitas pessoas que eram cristãos e estavam num campo de concentração, onde o racionamento de comida foi dado ao mínimo que um ser humano suportaria para viver, essa palavra naquele momento fez todo o sentido e com certeza eles se agarraram nessa palavra dia e noite e essa palavra os alimentou. E muitos cristãos saíram dos campos de concentração mais fortes, lá eles ficaram super enfraquecidos, osso e pele. Não era nem pele e osso, era osso e um pouquinho de pele. Mas Deus os manteve e eles saíram de lá para contar suas histórias e para fortalecer. E em várias outras situações
que essa palavra foi necessária. Então, assim, algumas palavras, elas vão fazer todo sentido na hora que você estiver passando por algo. Tenho certeza que na hora que Daniel foi um servo de Deus que serviu outro reinado, ele trabalhava para outro reinado. Israel tinha sido capturado e Daniel tinha sido levado e foi treinado para fazer parte da elite do país que capturou ele, que era lá. E ele foi tão bem treinado e ele era tão sábio que o rei que o levou morreu. Veio um outro rei, esse outro rei continuou com Daniel, esse outro rei também morreu. Veio um terceiro rei que também permaneceu com Daniel. Um desses 3 reis, deixa eu ver, uma armadilha, uma arapuca que os inimigos de Daniel fizeram, o rei caiu nessa arapuca e mandou jogar Daniel numa cova de leões. E nesse dia que Daniel passou a noite inteira com leões famintos, porque os leões eles ficavam famintos, para quando as pessoas eram jogadas lá, elas serem devoradas por ele, os leões não encostaram em Daniel. E a Bíblia só fala isso, que os leões não encostaram em Daniel. A Bíblia não fala quais foram os milhões de pensamentos que Daniel teve naquela noite, que ele não dormiu, com certeza. Vários leões lá, ele não dormiu. A Bíblia não fala como foi a emoção que Daniel tinha, mas a Bíblia fala de como era toda uma vida que Daniel teve de inteligência espiritual antes. E de como, se ele tinha toda aquela vida de inteligência espiritual naquele momento ali X, ele estava muito em paz. Se os leões comessem ele estava indo para a glória. Se os leões não comessem ele ia permanecer para fazer o quê? Para dar a glória a Deus na terra. E os leões não comem Daniel. Daniel é retirado. O rei pede desculpa a Daniel e entende que tinha sido uma arapuca que os inimigos de Daniel tinham armado para ele e manda jogar os inimigos de Daniel na mesma cova dos leões com toda a família. E na hora que os inimigos são jogados, na mesma hora, os leões vão lá e devoram e não sobra nada. Então, essa história, ela é real, ela é verdadeira. E tudo que Daniel pensou naquela noite e falou com Deus, foi o Espírito Santo ali o alimentando. Agora, imagina Daniel passando por uma situação dessa e tendo 0 inteligência espiritual. Tendo 0 palavra de Deus para estar lembrando ele naquele momento de dificuldade, de estresse, de medo, de terror, de pânico. Ele tendo 0 inteligência espiritual. Como ele teria passado aquela noite? Então, assim, eu não sei como tem sido a sua vida, mas eu sei que eu, Ana Cláudia, com 50 anos de idade, aos 20, eu acho que eu nunca tinha passado uma noite em claro aterrorizada com algo, não. Mas aos 50 eu já passei algumas noites em claros aterrorizadas. E as primeiras que eu tinha 0 inteligência espiritual foram o caos. As outras, vem todo... A coisa ela não deixa de acontecer porque você tem inteligência espiritual, não. Mas a sua mente, ela está trabalhando. E o Espírito de Deus está ali lhe confortando, lhe consolando. Ele traz uma palavra. Eu lembro de um momento na minha vida que foi muito dramático. E a palavra que ele me trouxe era: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu, Deus, estás comigo. E eu ficava repetindo aquela palavra. E foram dias e noites que eu repetia aquela palavra. Então, assim, tem algumas palavras que nós precisamos estudar e saber, porque são nesses momentos chaves que o Espírito de Deus vai trazer. Agora, se eu não estudo e eu não sei, ele vai trazer o quê? Ele não vai trazer nada. E a culpa não é dele, a culpa é minha, que eu não estou me dedicando a um pouco todos os dias, está lendo a palavra de Deus, está aprendendo, está guardando dentro de mim. Porque é um mantimento. Por isso que ele fala que nem só de pão viverá o homem. Porque a palavra de Deus, mas sim de toda palavra que provém da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é um mantimento secreto que não acaba, não evapora. Vai estar com você para onde você for. Então, nesse momento, eu estou na praia. A palavra de Deus está aqui comigo na praia. Quando eu estou em Recife, a palavra está comigo em Recife. Eu quebrei o copo, eu nem contei a história inteira. Eu levei uma queda gigante, do nada. Eu levei uma queda gigante. Eu estava com 2 copos de vidro na mão. Um eu consegui salvar, o outro estraçalhou.
O meu tornozelo doeu muitíssimo. Emerson tinha saído para passear com o cachorro, eu estava sozinha, no chão, deitada, doendo. O que era que eu falava? Deus, eu tenho que me acalmar. Não vai ter ninguém para me levantar. Não dá para me levantar, tá doendo. Tá na hora da live. Acalme, me ajude a me levantar e me ajude a ver aqui se eu cortei alguma coisa. Milagrosamente, via um pouquinho de sangue ali, mas eu nem sei de verdade o que eu cortei. Eu acho que praticamente nada, porque são gotículas. O meu tornozelo tá ali, por isso que eu já me abaixei algumas vezes com gelo, que era o que dava para fazer. Mas eu tô aqui falando com vocês, assim, isso foi uma coisa pequena, foi, mas às vezes tem coisas enormes. E eu lembro um outro momento onde a gente estava passando uma situação judicial muito forte, e era período de Réveillon. E Réveillon você faz uma retrospectiva da vida, de como foi aquele ano, de como foi a sua vida, e você faz planos para o futuro. Mas a minha mente estava lá embaixo. Tinha sido um ano dificílimo, a gente tinha lutado com toda a garra, com toda a força. E tudo que a gente tinha empenhado tinha dado em nada. Parecia que o nosso esforço tinha sido vão. Então a minha mentalidade estava lá embaixo, eu estava negativa, triste. E a minha família alugou uma casa de praia e eu fui como convidada. E eu estava na casa de praia e muitas vezes durante o dia eu ia para frente do mar e eu ficava só sentada e só um versículo ficava repassando na minha mente, que era: se Deus dá limite à onda do mar, ou seja, a onda ela não vai até onde o mar quer que ela vá, não. A onda vai até onde Deus permite que ela vá. Se Deus limita até as ondas do mar, Ele está limitando toda essa situação. Por mais que eu não consiga compreender, por mais que está doendo muitíssimo, por mais que na minha mente só vem coisa negativa, na hora de olhar para o ano que está entrando, eu nem consigo fazer planos positivos, mas eu preciso acreditar que tudo tem um limite, que vai ter um ponto, que vai ter uma linha, que isso tudo vai se acabar. E aquele final de ano foi essa palavra que foi ali me alimentando. E na noite do Réveillon, propriamente dito, alguém da minha família, nem fui eu, alguém fez uma brincadeira lá e distribuiu umas palavras num papel. Cada pessoa pegava uma palavra lá, tipo um sorteio. E eu me lembro que veio uma palavra que era muito positiva. E foi a maneira que Deus encontrou de botar algo positivo para dentro. Então eu me lembrava do versículo que dizia que Deus é que dá limite ao mar, e eu agora tinha uma palavra positiva para entrar no próximo ano. Então, assim, tem muitos momentos assim na vida de uma pessoa. E com razão, sem razão, com justificativa ou não justificativa, não importa. Importa que se essa pessoa tem uma inteligência espiritual por ela, as coisas vão fluir. Aquele ano realmente passou, o próximo ano foi um ano melhor, no ano seguinte foi um ano melhor ainda, depois as coisas começaram a melhorar mais ainda, e Deus foi me ensinando, eu queria que Ele derramasse tudo, eu queria que Ele me desse um monte de orientação, mas Ele me deu uma palavra de esperança e um versículo para ficar ali me alimentando. Então, eu não sei o que você precisa, mas de todos os ensinamentos que eu trago no meu Instagram, de tudo que as pessoas estão trazendo, porque cada vez mais o conhecimento é acessível, de tudo. Se você na hora da angústia não conhecer a Deus, se você na hora da angústia não tiver acesso ao poder do Espírito Santo te consolando, a sua angústia vai ser infinitamente maior do que a minha. Isso eu garanto. E eu não quero que ela seja. O seu medo vai ser infinitamente maior. Todas as repercussões das emoções negativas vão ser maior. Então, você não precisa sofrer. Você precisa começar a entender que existe alguém por você, que lhe ama mais do que você mesmo, que quer se comunicar com você, que tem colocado pessoas que falem a tua língua, que falem do teu modo, que tragam exemplos que toquem o teu coração, que tem trazido palavras que façam com que queime aí no seu coração, para que você compreenda que é
uma comunicação com o espiritual, para que você compreenda que esse espiritual lhe ama e que o plano que ele tem para você é muito maior do que essa vida. É um plano de eternidade e que ele está lhe convidando para você conhecer nesta vida. É nesta vida o seu preparo, é nesta vida a sua comunhão, é nessa vida o seu dia a dia, é nessa vida que você vai aprofundar o seu conhecimento com ele, vai se apaixonar mais e mais ou se afastar mais e mais. De todas as formas, é a sua escolha. De todas as formas, vai existir uma recompensa, ou positiva ou negativa. De todas as formas, ele quer que você saiba que você tem livre acesso a ele, mas também que você tem livre arbítrio. Ou seja, que o seu poder de escolha sempre vai ser respeitado. Então, ainda que você não queira, ainda que você não goste, ainda que não é a sua praia, ele entende, é a sua escolha e você vai viver a sua vida com os seus acessos. A minha escolha foi, eu já vivi uma boa parte da minha vida com os meus acessos, onde eu mesmo governava a minha vida. Hoje eu amo ter ele governando a minha vida. Muitas vezes eu faço, meu Deus, eu não sei para onde ir. Eu ainda não sei que decisão tomar. Eu ainda me sinto isso e aquilo. E aí, muitas vezes a única resposta é: descanse em mim. Descanse em mim. Você quer tudo. A maioria de todas as pessoas quer tudo de uma vez só. Descanse em mim. Aprenda a viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez comigo é mais do que pensar que tem um mapa inteiro pela frente e que está conquistando fortunas, status, posição, o que seja. Viva um dia de cada vez comigo, que cada vez mais você vai entender de mim, vai entender de você, vai entender da sua vida e vai ter essa felicidade que você tanto deseja. E é assim que tem sido a vida, né? Então agora eu quero orar por você. Se você tem orações a serem feitas, esse é um momento onde eu dou sempre acesso. Quem está vindo pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo, muito boa noite. Então, se você está vindo pela primeira vez, no final eu sempre faço orações de agradecimentos e de petições, né? Falei muito da inteligência espiritual, então eu faço orações para que Deus ele venha realmente nos ajudar em algo que a gente já sabe, nos ajudar em algo que a gente não sabe, vir socorrer em algo que nós não temos acesso, ou vir socorrer em algo que nós temos acesso. Deus, ele está aguardando o meu pedido e o seu pedido. Ele diz que muita coisa que a gente não tem é simplesmente porque não estamos pedindo. E não estamos pedindo a ele. Um dia desse eu estava com um problema gigante e eu pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir a quem? E aí, no meu momento de devocional, lendo a Bíblia, estava lá dizendo que as pessoas ficam querendo pedir aos governantes, às pessoas importantes, a isso, aquilo, e em vez de pedir a Deus, ai meu Deus, era para eu pedir a tu, eu aqui perguntando a tu a quem eu ia pedir perdão. Então assim, um dia após o outro e sempre pedindo a ele. E aí ele vai botando, muitas vezes ele mesmo resolve, muitas vezes ele aponta, não, agora você vai falar com fulaninho, agora é hora de recorrer a tal conexão, a tal pessoa. Vamos lá. Então vamos lá, vamos para as orações. Querido e amado Deus, nós te louvamos, eu te louvo e todos que estamos aqui, te louvamos pela conectividade, te louvamos pela internet, te louvamos por essa oportunidade. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te louvamos pela tua presença. Que a tua presença seja soberana na minha vida e na vida de todos aqui, nas nossas casas, nos nossos lares. Deus, agradecemos pela nossa saúde, te agradecemos por toda a tua bondade, pelo teu cuidado conosco, pelo teu governo nas nossas vidas e nas nossas famílias. Senhor, nós queremos agora colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades, aquilo que nós já sabemos e aquilo que nós nem cogitamos saber. Mas nós colocamos, Senhor, por nós e por todos os nossos familiares, pelos nossos cônjuges, filhos, pelos nossos pais, pelos nossos tios, tias, por toda a nossa parentela, em nome de Jesus. Luanda colocou aqui, ó, hoje eu quero pedir oração pela minha irmã Eva, que ficou com os 2 olhos meio irritados e desde então a visão está esfumaçada. Já foi no oftalmo, está usando 3 colírios, porém até agora não melhorou, tá? Vamos orar, mas manda ela voltar nesse médico, se for o caso, e até em outro, viu?
Querido e amado Deus, nós colocamos Eva diante do Senhor, colocamos toda essa situação dos olhos dela, da visão dela esfumaçada diante de Ti. Ó Deus, se isso é algo completamente espiritual, nós ordenamos agora que é o que está esfumaçando, o que está trazendo essa fumaça, o que está trazendo essa má visão para Eva, seja removido, retirado, amarrado, bata em retirada, por uma porta entrou, por 7 há de sair, em nome de Jesus. Se é algo emocional, que o Senhor comece a ensinar Eva e a dar a ela os comandos e os ensinamentos que ela precisa. Mas Deus, se é algo físico que vai vir da parte dos médicos, a cura, que Eva possa voltar, recorrer ao médico e ele possa realmente encontrar o que precisa ser encontrado e tratar o que precisa ser tratado em nome de Jesus. E também colocamos esses 3 colírios que ela está usando diante de Ti, se é mesmo para ela continuar, o Senhor confirme. Se há algo que está divergente aí nessa história, o Senhor, por favor, mostre para Eva, em nome de Jesus. Dona Rosa colocou aqui, ó. Peço que Deus abençoe Luana. Ei, que ótimo! Vamos sim. Que está completando mais uma primavera. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de Luana, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecer ela, de conviver com ela. Te agradeço pela confiança que o Senhor deu de dar ela para a Dona Rosa como filha, para cuidar. Ó Deus, que o Senhor possa estar inundando o coração de Luana nesse dia de plenitude, de alegria. Que o Senhor possa estar derramando bênçãos sem medida na vida dela. Que o Senhor possa realizar os desejos do coração de Luana. Que o Senhor possa ir no aqui, no agora, mas também no futuro de Luana, abrindo caminhos, abrindo portas, abrindo oportunidades. Ó Deus, que essa nova primavera seja totalmente marcante, seja a mais diferente de todas, que haja realmente um símbolo da tua presença com ela e que ela possa identificar, ó Deus, e que ela possa cada vez mais compreender a preciosidade que ela é, a mulher valiosa que ela é, os desígnios que o Senhor tem na vida dela, todo o amor, todo o carinho, tudo que o Senhor tem derramado, todo o cuidado até o dia de hoje com ela, que ela se sinta realmente querida, amada, perfeita, assim como ela é, e que nós, mais uma vez, nós nos alegramos de estarmos aqui dividindo com ela esse aniversário. Meus parabéns, Luana, os parabéns de todo mundo que está aqui nessa live para você, e os parabéns do Senhor, do Espírito Santo e do Senhor Jesus e de Deus para você. Com certeza um abraço enorme, se sinta aí muito, muito, muito abraçada, querida. Eita, vamos lá, voltar para as doenças. Luanda está colocando aqui, Cícera está com a mãe dela, está com a diabetes descontrolada e com infecção urinária. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a mãe de Luana, Dona Cícera, diante de Ti. Ó Deus, colocamos toda essa parte glicêmica de Dona Cícera diante de Ti. Que o Senhor possa vir trazer para ela a alimentação correta, trazer a movimentação que ela precisa. Organiza aí a vida dela, porque essa é um momento de organizar a vida. Ó Deus, e colocamos também diante de Ti essa infecção urinária, o que quer que seja que ajudou a causar isso, que seja removido. Que a medicação faça efeito, que ela possa ser restaurada e recuperada, e que o Senhor possa estar abraçando Dona Cícera assim, que o Senhor possa ajudar ela a se sentir amada, querida, honrada, bem cuidada, ó Deus, e que ela possa aprender a cuidar assim também dela mesma, aprender que ela é valiosa e valorosa, e que ela possa se sentir assim da Tua parte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá. Luanda colocou aqui também que está agradecendo porque fez 12 anos de casamento. Vamos orar por esse casamento, sim. Vamos orar
por todos os casamentos aqui representados. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento onde a família, muitas famílias foram fortalecidas pela pandemia, porque aprenderam a voltar a olhar um para o outro, a cuidar um do outro, a ver o que realmente importava, a botar no lugar certo os valores e as prioridades. Que o Senhor renove aí os votos de Luanda com seu esposo e do esposo com ela. Que eles possam se fortalecer, que eles possam entender e aprender que o casamento ele vai ser, a cada ano vai se melhorando, mas que um relacionamento é isso, é estar convivendo, é aprender mais do outro, é aprender as junções, é ceder, é perdoar. Que o Senhor derrame muito no coração de ambos o perdão, ambos a harmonia, que eles recebam, Senhor, um renovo no amor, sim, mas no amor que investe em agir, no amor que é paciente, no amor que não fica com raiva, no amor que não fica computando os defeitos e as falhas um do outro, no amor que não fica trazendo à memória aquilo que vai simplesmente denegrir. Ajuda eles se elogiarem, se edificarem, ajuda eles se construírem e se colocarem cada vez mais para cima. Ó Deus, e ainda orando pelos casamentos, todos aqui representados, que o Senhor possa estar impactando ainda mais as famílias. O meu casamento, de Dona Rosa, todos aqui, o casamento futuro da outra Luana, que ela possa escolher muito bem, que ela possa ponderar muito bem e que desde sempre possamos compreender que relacionamento é um trabalho, é um investimento contínuo, que vamos estar investindo em nós, na família, no parceiro, continuamente, que o Senhor esteja renovando, que seja um casamento a três, que o Senhor esteja o tempo inteiro ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, fazendo com que brote mais e mais vigor, força. Quando a água estiver acabando, o Senhor renove a água. Quando o vinho estiver acabando, o Senhor renove o vinho. Enfim, que nós possamos contar, Senhor, contigo no nosso matrimônio. Ó Deus, em nome de Jesus, olha aí, vamos colocar já diante do Senhor o noivado de Luana. Não sei o que ela está botando aí, não sei se já está uma data marcada, mas nós colocamos esse noivado diante do Senhor e tudo que está passando na mente dela, no coração dela e tudo que está passando na tua mente também, ó Deus. Todos os teus planos para ela e para o noivo, que o Senhor possa estar trazendo à existência, está baixando um download aqui na terra, está fazendo claro, está mostrando os caminhos, está abrindo as comportas do céu, Senhor, para que seja mais uma família aí totalmente coberta pelo sangue do Cordeiro e abençoada por Ti, guardada por Ti, direcionada por Ti, em nome de Jesus. Garotas, vocês que têm me acompanhado e têm estado presente na live, eu estou pensando em mudar o horário da live para ou 19 horas ou 21 horas. E aí eu estou avisando aqui hoje a vocês, hoje ainda foi mais ou menos na mesma hora, mas daqui para quarta eu acredito que isso vai estar mais bem definido. E aí eu coloco lá nos meus stories um avisozinho e também coloco aquele aviso. Mas os dias vão permanecer, tanto a segunda e a quarta, só o horário que eu estou pensando em ir ou para 19 ou para 21. E aí que vocês já fiquem assim de sobreaviso. Vamos orar por Diego. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida de Diego, te agradecemos porque ele já está sendo abençoado aí por essa sogra, que já falou com todas as palavras que Diego é um ser iluminado. Ó Deus, que o Senhor possa continuar realmente trabalhando mais e mais em Diego, para que toda essa iluminação dele continue jorrando, brotando, inundando o lar dele, inundando a noiva, que já vai ser a esposa, e inundando esses filhos, ó Deus, esses filhos que já estão também no coração deles e no teu, que eles já sejam abraçados por essa luz, que as bênçãos celestiais, que o amor, que a paz, que excede todo o entendimento esteja sempre nesse lar, nesse noivado e nesse futuro matrimônio, em nome de Jesus. E aí eu vou fazer a oração final encerrando.
Querido e amado Deus, louvado seja o Senhor pela tua presença. Ó Deus, a tua presença que ela continue nas nossas vidas. Não apenas nessa live, mas no restante dessa noite, quando estivermos dormindo, quando acordarmos, quando estivermos preparando o café, tomando café ao longo do dia. Que nós possamos estar nos lembrando que o Senhor que nos criou, do teu infinito amor por nós, que sempre que algo ruim acontecer, que nós possamos lembrar que o Senhor nos ama, que o Senhor está vendo, que o Senhor vai cuidar de nós e que todas as coisas de alguma maneira cooperam para o nosso bem, que nós possamos focar em encontrar a solução, encontrar qual é o bem que vai vir daquele mal. Que a tua palavra fala que o mal não prevalece, mas que o bem sempre prevalece, que o Senhor nos lembre disso. Ó Deus, que cada dia mais nós possamos doutrinar nossa mente para termos pensamentos de positividade, pensamentos que o Senhor nos ama como somos e que o Senhor está trabalhando em nós para transformarmos esses seres humanos lindos, maravilhosos, em seres humanos ainda mais excepcionais. E isso é uma coisa contínua, nada que a pessoa tem que se desesperar, se rasgar. Que nós possamos ter a paz que excede todo o entendimento, que nós possamos ter a persistência, que nós possamos ter a perseverança, mas que nós possamos ter o descanso que vem da tua parte, Deus. Que nós possamos viver nesse mundo o descanso que vem de ti e que só o Senhor pode derramar em nossos corações e nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê uma noite maravilhosa, que o Senhor nos dê uma semana incrível e que todos esses dias que tem pela frente sejam vividos um de cada vez, em nome de Jesus. Que Deus as abençoe, que Deus me abençoe, que quarta estejamos aqui juntas, em nome de Jesus. Amém?